Olá, meu nome é Semedtech. Fui criado pela equipe da Semed. Eu, e a professora Feciteca, a professora Defteca e o professor Inovatec estamos aqui para ajudá-los. Vamos juntos aprender a fazer um projeto de pesquisa para a FECIT 2024. Quem sabe nosso projeto vai para a Febrace. Começaremos com a formatação do projeto. Bom, no edital temos os exemplos ilustrados de como fazer essas formatações. Vamos checar. O papel deve ser em formato A4. As margens superior e esquerda devem ter 3 cm, inferior e direita 2 cm, como mostra a figura 1. Para a fonte, recomendamos a utilização de Arial, Times New Roman ou Calibri com tamanho 12 para o texto. Para citações longas, notas de rodapé, referências e legendas, o tamanho da fonte deve ser de 10. O espaço entre linhas para o texto é de 1,5, com recuo de 1,25 cm na primeira linha. Para as demais opções, o espaço entre linhas é simples e sem recuo, como mostramos ao lado, e não há espaço entre parágrafos. Os títulos dos capítulos e seções devem ser alinhados à esquerda, com numeração progressiva e separados por um espaço. As citações curtas não ultrapassam 3 linhas. Elas fazem parte do corpo do texto, mas precisam estar entre aspas, como no exemplo evidenciado no quadro 1. Deve-se colocar o sobrenome do autor, em caixa alta, seguido do ano de publicação, e a página entre parênteses. Já a citação longa ocorre quando possui mais de 3 linhas. Estas são destacadas com recuo de 4 cm, fonte tamanho 10 e não se utiliza aspas. Deve ser deixado um espaço de 1,5 entre o texto e esta citação e um recuo de 1,25 cm na primeira linha da citação. Ao final deve ser acrescentado o sobrenome do autor em caixa alta, ano e página entre parênteses, como evidenciado no exemplo do quadro 2. Minha fala termina por aqui. Vou passar a palavra para minha colega professora Feciteca. Agora, eu, professora Feciteca, falarei com vocês. Iniciaremos observando que todo o trabalho deve ser escrito de maneira impessoal, ou seja, na terceira pessoa do singular. Vamos começar com o título do trabalho. Esse deve transmitir de forma clara e direta, ter o foco e a essência da pesquisa, além de refletir o objetivo principal. O título deve despertar o interesse do leitor e indicar a relevância e o potencial impacto da pesquisa. Escrito em negrito e centralizado. Os autores devem vir logo abaixo do título. Escreva o último sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome dos autores com a primeira letra em caixa alta, como no exemplo. O nome do professor ou professora que orientou o trabalho vem abaixo, escrito da mesma maneira. Vamos ao trabalho propriamente dito? A primeira parte é constituída de introdução, com os subtítulos objetivos e justificativa. Na introdução, todos os parágrafos devem ser referenciados, ou seja, você leu a informação em algum lugar e escreveu o que entendeu nos parágrafos. Logo, você deve colocar de onde veio a informação. Por exemplo, eu li no livro. Como escrever com facilidade? Que precisa se ler muito, ter um caderno de anotações, estudar a língua portuguesa, praticar a escrita diariamente, etc. Não copiei como no livro, o que seria uma citação. Mas escrevi com minhas palavras, o que eu entendi. Coloco a referência no início ou no fim do parágrafo. E assim vamos fazendo a introdução. Nossa sugestão é de que a introdução tenha no mínimo 3 parágrafos. O primeiro, apresentando o tema geral da FECIT e sua importância. Podemos traçar um histórico sobre o tema central da FECIT e o tema do seu trabalho. No segundo parágrafo, podemos escrever como o tema central da FECIT é visto nos dias atuais, em relação ao tema do trabalho. Podemos mencionar como a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo estão transformando o cenário atual. Lembre-se de usar alguma referência em todos os parágrafos. No terceiro, podemos falar sobre a relevância desse projeto para a comunidade escolar, para a ciência, inovação, tecnologia, empreendedorismo e para a sociedade de maneira geral. Busque referências que embasam o que você irá escrever. Entraremos agora no subtítulo 1.1 Objetivos e no subtítulo 1.1.1 Objetivo geral. Aqui não precisa de referência, porque deve ser de própria autoria.
Vamos escrever um único parágrafo declarando de forma clara qual o objetivo geral do seu projeto. Mencione as possíveis contribuições do seu estudo. Isso pode incluir novos insights, ferramentas, metodologias ou soluções práticas. Qual a intenção ao se propor o projeto pensado? Sintetize o que pretende alcançar com a pesquisa. No subtítulo 1.1.2, Objetivos específicos. Deve ser coerente com a justificativa e o problema proposto. Eles informarão os motivos pelos quais você está propondo a pesquisa, isto é, quais os resultados que pretende alcançar ou qual a contribuição que sua pesquisa efetivamente proporcionará. Deve ser escrito em tópicos. No quadro 3, no edital, podemos ver uma lista de verbos que podem ser utilizados como objetivos. Neste momento falaremos sobre o subtítulo 1.2. Justificativa. Sugerimos que tenha de 1 a 3 parágrafos. Explique as razões pelas quais você escolheu trabalhar com esse tema. Destaque a relevância e a contribuição do tema trabalhado, para o campo de estudo, e, para a comunidade escolar. Você pode destacar os desafios específicos nessa área, ressaltando os pontos positivos, as vantagens e os benefícios desse projeto. Lembre-se de enfatizar como esse projeto contribuirá para o avanço científico, ou, para a prática empreendedora, e para a sociedade de maneira geral. Mencione lacunas ou oportunidades de pesquisa identificadas. Mostre como o seu trabalho pode preencher essas lacunas, e avançar no conhecimento sobre o tema. Neste subtítulo, você pode também explicar brevemente como pretende desenvolver o trabalho, em termos de recursos, acesso a informações, prazos, etc. Deve-se citar os trabalhos científicos anteriores, que abordam o mesmo tema da pesquisa desenvolvida, os motivos que levaram à escolha do tema, e o problema que é o objeto da pesquisa. Deixe claro que o trabalho é exequível, dentro da finalidade, do tempo disponível. Como na introdução, a justificativa deve ser referenciada. Busque referências que enfatizem como você pretende defender o seu projeto. Olá, eu sou a professora Defiteca, e vou orientar vocês sobre os títulos, metodologia, e resultados e discussão. Na metodologia, vamos descrever o tipo de pesquisa, os procedimentos e materiais utilizados durante a execução do projeto. Como se realizou a investigação, ou seja, quais os caminhos foram seguidos para desenvolver sua pesquisa, o que utilizou para realizá-la, e como fez para responder às questões-problema levantadas com os objetivos. Pode-se utilizar vários métodos de ação, como entrevista, questionário, observação e experimentação. Deve-se caracterizar o tipo de pesquisa, quantitativa ou qualitativa, a população pesquisada, a área estudada, suas características e quantificação, quais os materiais utilizados, experimentos que foram realizados, entre outros. Os materiais podem ser uma pequena lista, escrita em linha, de objetos utilizados, bem como materiais de qualquer tipo, e os procedimentos realizados para a produção deste trabalho. Por exemplo, foram utilizados papel, pincel, tesoura, etc., para a confecção de um objeto, que foi feito com o intuito de. Já no título Resultados e Discussão, para a FECIT, etapa escolar, talvez tenhamos somente os resultados esperados. Que são os resultados que se espera com o desenvolvimento do trabalho. Os dados da pesquisa devem ser apresentados e discutidos. Essa discussão pode ser feita somente para a FECIT do município, não sendo obrigatória na etapa escolar. Em toda pesquisa científica, haverá levantamento de dados de variadas fontes, independente das técnicas empregadas na realização. O levantamento desses dados constitui a essência da busca dos resultados propostos no problema e nos objetivos, os quais devem ser respondidos neste campo. Além disso, os resultados do trabalho são a parte nova da redação, ou seja, de própria autoria. Essa é a parte que pode ocupar o maior espaço no projeto, e deve ser explorada. Pode-se também utilizar um ou mais trabalhos como fontes que concordem com os resultados obtidos neste projeto, devendo citá-los. Os diversos resultados devem ser agrupados, ordenados e discutidos, confrontando-os com as ideias de autores anteriormente mencionados na revisão de literatura, que foi feita para a introdução e para a justificativa. Esta parte pode ser composta de tabelas, gráficos, fotos, imagens de satélites, figuras com valores estatísticos, desenhos, diagramas, entre outros, todos com legenda e citados no texto, seguindo a sequência de cada um, como por exemplo, figura 1, figura 2. Ou quadro 1, quadro 2.
ou tabela 1, tabela 2, etc. Enfatizo que deve seguir as configurações já mencionadas no início para as margens, fontes, espaçamentos, e etc. Outra informação importante. Se for utilizada qualquer fotografia, os autores deverão ter autorização, por escrito, de quem foi fotografado ou de seu responsável. Eu termino por aqui. Oi. Sou o professor Inovatec, e vou falar sobre os tópicos, considerações finais e referências. O título de considerações finais é o que trata do fechamento do trabalho. Neste tópico, devem-se retomar os objetivos que foram elaborados e as razões que foram evidenciadas na justificativa, para a necessidade de elaborar a pesquisa, interpretando de maneira crítica e criativa todas as informações que foram coletadas, tanto em referências, quanto as da pesquisa de campo. É muito importante que o ponto de vista do autor esteja evidente nesta etapa, incluindo a manifestação sobre a satisfação, ou não, em relação aos resultados alcançados. Também é interessante que o autor faça o relato das maiores dificuldades encontradas para a execução da pesquisa, e também faça sugestões para novas pesquisas que reforcem ou ampliem o tema, contendo de 1 a 2 parágrafos. No primeiro, pode-se resumir os principais resultados obtidos na pesquisa, destacando se a pesquisa resolveu o problema proposto, ampliou a compreensão do tema ou identificou novos problemas, se as hipóteses levantadas foram confirmadas ou refutadas. Em um segundo parágrafo, pode-se destacar as contribuições do estudo para o campo científico, inovação, tecnologia, empreendedorismo ou para a sociedade de modo prático. Como ele avançou o conhecimento já existente. Aponte as limitações do estudo e sugira possíveis direções para pesquisas futuras. Evite clichês, seja autêntico e objetivo. Sua conclusão deve deixar uma impressão clara e relevante para o leitor. No edital podemos ver alguns exemplos de como iniciar estes parágrafos. O próximo ponto que vamos abordar é a parte final do projeto. As referências. As referências são um dos elementos obrigatórios do trabalho científico, e constituem uma lista ordenada dos documentos, efetivamente citados no texto. Todas as fontes de pesquisa utilizadas para a introdução, justificativa, metodologia, resultados e discussão, devem ser citadas no texto e colocadas neste tópico. Elas devem ser apresentadas em ordem alfabética, independentemente do suporte físico, livros, periódicos, publicações eletrônicas ou materiais audiovisuais. Devem estar alinhadas à esquerda, em espaço simples, e espaço 12 antes e depois de cada parágrafo. Fonte tamanho 12, como podemos ver na figura e no edital. Ok, pessoal. Agora vamos passar dicas de como produzir o banner. Nele devem constar todas as informações contidas no corpo do texto, de forma resumida. Lembre-se de que as referências que você escolher para o banner devem ser citadas e também mencionadas no campo das referências. Seguindo as normas específicas para o banner, não tem erro, basta colocar como está descrito no edital. Como, por exemplo, as medidas devem ser de 120 cm de altura por 90 cm de largura. Para a FECIT etapa escolar, recomendamos o uso de uma folha do tipo flip chart, que vem em rolo e já possui 90 cm de largura. Corta-se em tamanho de 120 cm de comprimento. Depois é só imprimir o conteúdo do banner. Sugerimos que imprima os símbolos, o título do trabalho e os autores em folhas separadas. Depois o conteúdo do banner em 8 folhas, sendo 6 em formato retrato e as 2 últimas em formato paisagem, como mostramos no modelo. Já para a FECIT municipal, podemos fazer um banner mais elaborado, com detalhes coloridos, etc. Como mostrado no modelo. Seguindo as regras do que deve conter no banner, como os símbolos do município, da FECIT e da instituição de ensino, o título do trabalho, nome dos autores e do professor orientador, e do restante do conteúdo. O resto fica a seu critério, use a criatividade. O banner deve conter todos os campos, conforme o modelo. Nome da unidade escolar. Localização da instituição. Autores. Professor orientador ou professora orientadora. Conteúdo. Introdução, tema,
problema levantado na pesquisa e justificativa. O objetivo, que pode ser somente o objetivo geral, se possível acrescentar os específicos. A metodologia, de maneira resumida. Os resultados e discussão, que são os principais achados da pesquisa, e deve ser a parte que ocupa o maior espaço. Se dedique a este campo, é a parte que deve ser explorada no painel, contendo fotos, gráficos, etc., e com legenda. E as considerações finais, fazendo uma síntese a partir dos objetivos, se as hipóteses levantadas foram confirmadas ou refutadas. E, por fim, referências, de 3 a 5, como suporte teórico, somente as principais, ou seja, aquelas citadas no texto do banner. Com relação ao tamanho da letra, sugerimos uma fonte de tamanho 20 ou maior, entretanto, precisa estar em um tamanho que seja visível a 1 metro de distância. Então é isso, pessoal. Esperamos ter esclarecido os principais aspectos de como produzir um trabalho científico para a FECIT. Chegamos ao fim da nossa orientação. Agradecemos a sua atenção em nome de toda a equipe da CEMED.